Quem tem Bíblia, dá um glória a Deus aí. Aleluia, é isso aí. Quem não tem Bíblia, tem aqui no telão aqui, vai aparecer, eu acho, para vocês aqui. Mas eu vou lendo no meu texto, na minha Bíblia aqui. Diz assim, olha. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar do conhecido como italiano. Esse homem era piedoso. Eu quero que você preste bem atenção nessas palavras, tá bom? Esse homem, ele era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso, olha só, meu irmão, em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Glória a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. E agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam ao seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Glória a Deus. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma certeza daquilo que nós oramos durante essa semana, Pai. E principalmente hoje, Senhor, quando estava, Senhor, na Tua presença, o Senhor falou no meu coração, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque essa palavra, Senhor, é uma palavra que nos liberta, Senhor, de toda religiosidade, Pai. De tudo aquilo, Senhor, que tenta nos travar. A Tua palavra, ela tem poder para isso, Pai. E nessa noite, Pai, diante da Tua igreja, Senhor, eu quero, Senhor, entregar a mensagem que o Senhor colocou em nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. O título que eu mencionei e coloquei aqui é Trazendo Cristo para o Centro, amém? Glória a Deus, vamos falar junto? Trazendo Cristo para o centro. Mais uma vez, para fixar no teu coração. Trazendo Cristo para o centro, aleluia. Querido, uma das coisas mais lindas no livro de Atos dos Apóstolos são justamente a forma como o Senhor agia na vida das pessoas que estavam ali, amém? O Senhor agia de uma forma tão maravilhosa que quando nós lemos, nós ficamos espantados, porque eu nunca vivi algo semelhante. Cada um de nós aqui temos uma história, amém? Cada um de nós aqui temos um momento em que nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, mas a forma como Deus trabalhava na vida das pessoas ali era tremenda, amém? E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos perceber como o Senhor, Ele trabalhou na vida de pessoas para alcançá-las. Como o Senhor, Ele pegava uma situação que no primeiro momento parecia uma situação tão difícil, tão complicada, né? Nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, uma situação tão complicada quando ele foi colocado na prisão junto com Silas. Quando nós olhamos um texto desse, nós olhamos, meu Deus, se fosse eu acho que eu ia ficar desanimado, eu ia desistir. Mas lá na prisão, eles tinham Deus, o Cristo no centro da sua vida, e eles se lembraram das palavras de Jesus: olha, vocês vão ser perseguidos, olha, vocês vão passar por tribulação, olha, vocês vão passar por dificuldades, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer, amém? Nós vamos ver irmãos fazendo viagens missionárias, aleluia. Pessoas andando de cidade em cidade, levando o Evangelho de Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, aqui em Atos capítulo 8, aonde Filipe, que era um discípulo do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai para Samaria,
Eu já falei aqui esses dias atrás. Uma cidade que era rejeitada pelos judeus, mas que Jesus, em outro momento, passou por aquela cidade, sentou junto num poço ali. Ali tinha uma mulher que ela estava sendo rejeitada pela sua comunidade, mas o amor de Jesus alcançou ela, a graça de Jesus alcançou ela. Ela saiu correndo e foi para a cidade dela e anunciou: olha, eu vi o Cristo, eu acho que é o Cristo, porque ele falou tudo da minha vida. Então a mensagem tinha sido anunciada para Samaria por Cristo. E agora Filipe, cheio do Espírito Santo, está lá em Samaria. E os discípulos e apóstolos agora, Paulo, Pedro e João estão indo visitar Samaria. Por quê? Porque eles queriam ver com seus próprios olhos o avivamento que estava acontecendo naquela cidade. Aleluia. Eles queriam ver o avivamento que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. Nós vemos o Espírito Santo de Deus movendo Pedro e João também, após Samaria, indo para a cidade de Lídia. E ali na cidade de Lídia, a Bíblia fala que existia um homem chamado Enéas, e esse homem Enéas estava enfermo, na cama, não conseguia se levantar. Olha isso, meu irmão. E quando eles olharam o irmão Enéas ali, eles declararam: ei, Enéas, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, aleluia. E Enéas se levantou, curado, aleluia, para a glória de Deus. Aí eles vão e descem para Jope. Essa cidade existia uma mulher chamada Dorcas. E essa mulher, ela era uma serva de Deus, que fazia um trabalho para ajudar a obra de Deus, aleluia, que ficava dedicando o seu tempo, aleluia, para ajudar as pessoas, para fazer doações para as pessoas, para arrecadar fundos, para poder ajudar a obra de Deus. Só que ela no momento morreu, perdeu a sua vida. E eles mandaram chamar Pedro e João: olha, corre para cá, porque a nossa irmã, ela morreu. Pedro, João vão para lá, aleluia. E quando eles chegam lá, eles começam a orar, aleluia. Eles começam a buscar a Deus e eles declaram vida na pessoa que estava sem vida. E ela volta, aleluia, a viver na presença de Deus, aleluia. Deus, Ele é tremendo, meu irmão. Tudo isso só está acontecendo, aleluia, porque eles estavam sendo sensíveis à voz do Senhor. Desde o início de Atos, isso ele nos revela, sabe o que? A importância de nós estarmos alinhados com o Senhor. Nós precisamos entender que para uma construção, querido, aleluia, temos construtores aqui, aleluia. Para você fazer uma construção, para você construir uma casa, para você construir uma ponte, para você construir um alicerce bem elaborado, você precisa o quê? Se dedicar, chamar um engenheiro, ver a proporção de como que vai ser aquele lugar, se precisa cavar mais fundo, se não, você tem que ter algo bem alicerçado, amém? Na vida com o Senhor precisamos também estar alinhado, alicerçado. Por quê? Porque Ele é e Ele tem que ser a nossa base, aleluia. Cristo tem que ser a nossa base. Por isso que nós estamos trabalhando neste mês sobre este tema, Cristo no centro, aleluia. Por isso que Deus tocou no coração dos nossos pastores, líderes, para quê? Para que nós viéssemos nesse mês trabalhar esse tema para você, porque facilmente eu e você nos esquecemos de colocar Cristo no centro das nossas vidas. E aí nós começamos a murmurar, a chorar, a correr: eu não aguento mais, eu não sei por que está acontecendo isso, por que não está desenvolvendo essa área na minha vida, por que isso está acontecendo? É porque muitas vezes nós deixamos de colocar Cristo no centro das nossas vidas. E essa noite eu quero que você entenda que eu e você precisamos colocar não só na nossa empresa, não só no nosso casamento, não só nos nossos relacionamentos, não só nas nossas finanças, querido, mas em toda a área da nossa vida. Cristo tem que estar no centro, para que você seja uma bênção, aleluia, para que as pessoas vejam, aleluia, Cristo em você, amém? Você precisa levar isso para a tua casa,
Você precisa colocar isso, impregnar no teu coração isso. Escrever, como lá no Antigo Testamento diz, escreve na tábua do teu coração, para que você não se perca lá na frente. Porque muitas pessoas, elas têm se perdido, porque têm deixado Cristo de lado. Quando nós deixamos Cristo de lado, meu irmão, as consequências elas vão vir. E não são coisas boas, são prejuízos. Mas os apóstolos estavam antenados. E nós estamos falando aqui no capítulo 10 de Cornélio, que era um centurião, como nós mencionamos aqui, um possível romano, que diz o texto da palavra de Deus que ele tinha algumas características muito boas, algo que eu e você precisamos buscar todos os dias. Primeira coisa que ele era um homem temente a Deus, amém? Ele era um homem piedoso. Ele era um homem que, com a sua família, aleluia, eles eram generosos, generosos mesmo financeiramente. Eles sabiam que alguém estava necessitado, eles não ficavam chamando talvez uma pessoa, me ajuda aqui ou me ajuda aqui, não. Eles mesmos, porque tinham poder aquisitivo, eles iam lá e ajudavam as pessoas. Isso, querido, faz parte de um coração, aleluia, que tem Deus, aleluia, dentro dele. Um coração que olha para as pessoas e tem amor pelas pessoas e consegue olhar aquilo que a pessoa está necessitado, aleluia. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos corações assim, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que Cornélio, ele era um exemplo de pessoa, e uma das coisas que acontecia muito naquele tempo, e acontece nos dias de hoje, são pessoas realmente se identificando com o Evangelho, amém? Existem muitas pessoas, por exemplo, você já ouviu isso, eu gosto muito de ir lá na igreja de vocês, mas só que eu quero buscar o Senhor da minha forma, do meu jeito. Eu gosto muito de ouvir louvor, eu gosto muito da oração, eu gosto muito disso, eu gosto daquilo, mas eu quero servir o Senhor do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Tudo que Cornélio, querido, ele estava vivendo ali, era maravilhoso. Ele tinha características boas que eu e você precisamos buscar, tinha. Só que só fazer isso, só fazer essas obras, não significa, querido, que você vai ganhar a salvação em Cristo Jesus. Não significa que Cristo está no centro, porque muitas pessoas fazem caridades e são pessoas boas, mas falta-lhe alguma coisa, falta-lhe colocar realmente Cristo posicionado no centro da sua vida. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico, ele chegou diante do Senhor, ele disse: Senhor, meu mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, vida eterna? O Senhor, conhecedor da intenção do coração, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, Ele diz assim, olha, a palavra diz assim, né? Honra teu pai, tua mãe, faz isso, faz aquilo. Começou a mostrar para ele tudo que ele precisava fazer. Aí ele se alegra no coração dele, ele diz assim, olha, para mim é tranquilo isso, porque isso eu já faço desde sempre. E Deus, ele então fala uma coisa para ele, que nós sabemos, que é o que então faz o seguinte, vai e vende o que você tem, tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Isso chocou o coração dele. Isso desanimou. Jesus jogou um balde de água fria naquele jovem. Mas o Senhor, Ele sabe trabalhar, meu irmão, nas nossas vidas, para nós nos aproximarmos dEle. Aquele jovem precisava daquelas palavras, para ele abrir o seu coração, para ele saber aonde estava a sua vida, se a sua vida estava realmente no centro da vontade de Deus, como ele imaginava. Ele estava muito longe. Quantas pessoas estão ao nosso redor, quantas pessoas acham que estão no centro, né, colocando Jesus no centro das suas vidas, mas elas estão muito longe. Por quê? Porque elas não conseguem, aleluia, reproduzir os frutos que o Senhor menciona, aleluia, lá em Gálatas. Tem tantos frutos lá que você precisa ler, Gálatas 5:22, olhe lá. Você não consegue, eu não consigo muitas vezes se ligar na videira. Se você não estiver ligado na videira, você não vai poder dar fruto, meu irmão.
Jesus disse para os seus discípulos: olha, se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar frutos. Então, fazer obras, fazer caridades, isso é maravilhoso, nós também fazemos e gostamos de fazer e queremos poder fazer, ajudar as pessoas. Mas isso não significa que a salvação, ela vai vir daí. A salvação, ela vem quando você declara Cristo Jesus sobre a sua vida, quando você entrega o teu coração, aleluia, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, aí sim, aí você pode declarar para o mundo: olha, eu tenho a salvação em Cristo Jesus, porque eu sou um discípulo, eu sou uma discípula, eu busco seguir a vontade de Deus, mesmo que você talvez falhe um dia, mas o teu coração está desejando, aleluia, servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Tantas frases por aí, que pessoas elas falam, né? Porém somente isso, essas obras, elas não farão com que você herde a salvação. Entenda, fazer coisas boas, escute isso, fazer coisas boas não nos dará a salvação em Cristo Jesus. Fazer esmolas, ajudar alguém é bom, mas não trará salvação em Cristo Jesus. Ser uma pessoa boa não nos dá o direito de salvação. O que nos dá o direito da salvação é conhecer a obra consumada de Jesus, é aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, meu irmão. Cornélio, ele era um homem bom, mas ainda faltava trazer Cristo para o centro da sua vida. E como que isso poderia acontecer? Você se lembra que no texto fala que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem piedoso, e ele fazia algo que eu e você precisamos fazer todos os dias: acordar, orar ao Senhor. Ele orava ao Senhor. Você talvez já teve na sua vida algum momento em que você orou ao Senhor e depois de alguns dias ou depois de alguns anos aconteceu aquilo que você orou ao Senhor? Na minha vida já muita coisa aconteceu e ainda acontece. Eu oro e o Senhor responde, eu oro e o Senhor abre algumas portas, talvez demore uns dias, uns meses, anos, mas Deus sempre traz uma resposta para a gente, amém? Então, Cornélio, ele era um homem de oração. Deus, querido, ele é um Deus de estratégias, já mencionei isso esses dias, quero que você declare comigo nessa noite: Deus, mas todo mundo aí, meu irmão, Deus é um Deus de estratégias. Aleluia. Eu quero que você leve isso para todas as áreas da sua vida. O Senhor sempre, querido, vai lutar em favor de nós, para que nós devemos conseguir reencontrar a sua vontade, mesmo que isso possa causar algum desconforto no início, mas lá na frente nós iremos compreender, aleluia, que foi Deus que falou, foi Deus que fez, foi Deus que direcionou. Nesse primeiro momento, meu irmão, entenda nessa noite, você só poderá ter a certeza se a palavra que você recebeu é de Deus, se você buscar nele. Você só vai ter a certeza se é Deus que está falando, se Deus falar com você. Se for uma voz humana, querido, você tem que orar em Deus para ter uma confirmação. Você não pode chegar de primeira e acreditar em tudo que é falado. Muitas pessoas hoje elas estão se frustrando porque têm se deixado ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. As pessoas elas não têm tido paciência para esperar em Deus a confirmação. Logo o que acontece? Elas procuram alguém que julga no coração delas por causa do que vê elas, a forma como ela vive, acha que aquilo dali é um homem de Deus. As palavras que ele fala, as palavras que ela fala, a forma como ela fala, ela é Deus na terra. Meu irmão, eu quero dizer para você, você vai cair do cavalo. Nós vamos cair do cavalo se nós agir dessa forma. Se você não colocar Deus no centro, Deus como sendo aquele que fala com você, Deus sendo aquele que orienta você, você vai se entristecer. Talvez no começo você vai se alegrar, vai ser maravilhoso, vai dizer, ai que lindo, que maravilhoso, mas daqui a pouquinho lá na frente, você vai ficar sozinho, e sabe quem vai estar com você? Porque Ele te ama, aleluia, é o Senhor. As pessoas elas vão te rejeitar, as pessoas elas vão te deixar muitas vezes,
Mas Deus, Ele não nos abandona, aleluia, louvado seja Deus. Entenda, irmãos, nessa noite, Deus, Ele não é Deus de confusão. Todas as decisões que nós tomamos em Deus, elas jamais vão nos tirar do propósito pelo qual Ele um dia nos chamou, amém? Todas as decisões que nós buscamos em Deus, são as decisões corretas. E como que eu busco isso? Como que eu faço isso? Só tem um jeito, meu irmão, é você se debruçar em oração, é você se debruçar na leitura da palavra, é você se debruçar na adoração, é você estar com o teu coração rendido ao Senhor, aleluia. Deus, Ele é um Deus de estratégia. Olha só o que Deus fez. Deus, Ele fala com Cornélio. Cornélio, ele sabia das coisas de Deus, ele era um romano, ele era um cara que ele tinha ouvido falar de Deus. Muitas pessoas ouvem falar de Deus. Naquela época existiam pessoas que queriam também servir a Deus, mas elas não faziam parte do povo judeu, e por causa disso, eles eram rejeitados. O próprio Pedro era um homem assim, que ele achava, por mais que ouviu as palavras do mestre, por mais que ouviu Jesus, quando ele estava sentado ali, os discípulos todos enfileirados, eu acho que estava assim, e Jesus pega uma toalha e vem, lava os pés, e depois ele diz: olha, vocês vão fazer algo semelhante, vocês vão ter que se diminuir, vocês vão ter que servir, vocês vão ter que ser aqueles homens que vão abraçar outras pessoas. Pedro sabia de tudo isso, Jesus já tinha falado, mas no decorrer da carruagem, parece que as coisas vão saindo do controle, vão se esquecendo, a religiosidade ela vai entrando e vai impregnando na vida da pessoa, e vai fazendo com que a pessoa se esqueça daquilo que o Senhor direcionou um dia para ela. Então Pedro, ele estava também nesse contexto da história. Um estava orando lá na sua casa, um anjo apareceu, fala com ele e diz: ó Cornélio, eu preciso que você, eu creio que assim, para você me conhecer de verdade, aleluia, você precisa enviar homens. Vai até a cidade onde está Pedro. Pedro está próximo daqui, a 48 quilômetros daqui. Vai na casa do tal Simão do curtidor, e você vai encontrar ele lá. Meu irmão, quando ele fala isso para os seus criados, e eles começam a andar, Deus já estava com a sua estratégia, aleluia, querendo libertar dentro do coração de Pedro a religiosidade que tinha dentro dele, que impedia ele de ir até o povo gentil. Quantas vezes eu e você achamos que não, eu tenho Cristo no meu coração, eu já falei isso aqui. Você passa na rua por uma pessoa que você conhece desde a infância, e você começa a julgar: não, aquela pessoa ali, aquela pessoa não presta. Ela na cidade, ela era uma bomba na cidade. E aí você julga, eu julgo que essa pessoa ela não pode receber a graça de Deus. Aí eu julgo que essa pessoa, ela precisa ficar de lado, e só eu preciso viver as coisas de Deus. Meu irmão, é a forma errada de se viver o Evangelho de Cristo, amém? É a forma errada. As pessoas são sedentas por Jesus, e você vai ser cobrado, eu vou ser cobrado se eu não agir, aleluia, agora, o tempo é hoje. A Bíblia fala, e que está queimando dentro do meu coração durante um mês, eu acho. Olha, levanta a cabeça, olha, veja, os campos estão brancos. É isso que está queimando dentro do meu coração. Eu quero que isso queime o teu coração. Você precisa se importar com vidas essa noite, aleluia. Você precisa clamar pelo teu familiar que está precisando de Jesus. Você precisa clamar pela tua amiga que está precisando de Jesus. Você precisa tirar tempo, aleluia, orando, jejuando, chorando se for necessário, por almas, para que quando elas chegarem num ambiente como esse, aqueles que estão com a palavra, que vão ministrar a palavra, essa palavra venha entrar no coração dele, no coração do jovem, no coração da criança, no coração daquele que está se sentindo rejeitado, aleluia. Queridos, aleluia, Deus é um Deus de estratégias, aleluia. Deus, Ele fala com Cornélio na cidade, e Deus começa a mexer e a mover os pauzinhos, aleluia, como nós dizemos aqui. E vai de encontro com Pedro. Pedro está na casa de Simão, um companheiro, e ele está num quarto, e ele vai orar, aleluia. A palavra de Deus fala que quando ele começa a orar, ele também tem uma visão, aleluia. Ele também tem uma visão. O que Pedro viu na visão? O que Pedro ele viu naquela visão? Pedro ele viu todo tipo de animal que a cultura judaica
condenava. Pedro, ele olhou um lençol, diz a palavra de Deus, descia-se do céu, amarrado nas 4 pontas, fazendo como se fosse um cesto. E quando aquela voz disse assim, olha, ele olhou os animais e ele se espantou. Aquilo trouxe um certo escândalo para Pedro. Ter visão, querido, era algo que Pedro já tinha vivenciado. Quando Pedro estava na cadeia, por causa que eles tinham feito algo para o Senhor, a Bíblia diz que ele estava algemado, acorrentado os pés, as mãos, e de repente veio um anjo, tocou nele, acorda Pedro. As cadeias se abriram, os guardas dormiram, caíram no sono. Ele começou a andar por dentro da cadeia, até a saída da cadeia. Ele saiu daquele lugar sem sofrer nenhum tipo de agressão. E quando ele estava chegando na casa de alguns irmãos que estavam lá orando, olha a importância disso, meu irmão. Você precisa orar por mim. Eu preciso orar por você, porque quando nós oramos, Deus, Ele move, aleluia, os céus em favor da tua vida, da minha vida, da nossa cidade, do nosso Brasil. Não te esqueça, meu irmão, de dobrar o teu joelho, de orar pelo nosso povo, pela nossa nação. Não te esqueça de tirar um tempo de orar pelos pastores. Você, meu irmão, precisa entender, eu estava no lado como você está hoje. Hoje eu estou deste lado aqui. Quantas vezes eu olhava e eu criticava, e eu olhava e disse, não é assim, não é bem assim, não é para tanto. E hoje nós podemos entender que tudo aquilo que nós falávamos, hoje nós estamos vivendo e sentindo na pele, muitas vezes, a pressão que é. Mas isso é o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele vai até o fim, em nome de Jesus. Nós viemos aqui para amar vidas, para ganhar vidas, e não importa a pressão que vier, Deus, Ele vai nos sustentar, Deus, Ele vai nos levantar, Deus, Ele vai nos prosperar, aleluia, para que nós venhamos ganhar mais vidas para Jesus. Então Pedro, ele teve visões, Pedro, ele teve visão lá no Monte da Transfiguração, junto com outros 2 discípulos. Ele viu um profeta, Elias, se não me engano, viu Moisés. Jesus ali era uma visão clara ali. Então não era espantoso para Pedro mais. Mas só que o que espantou Pedro foi aquela voz dizer para ele, olha Pedro, você vai pegar esses animais e você vai matar eles e você vai comer, você vai se alimentar. Algo que era rejeitado pelos judeus. O que Deus falou a Paulo: eu uso as coisas que é loucura para esse mundo, para confundir os que se acham sábios. Deus, ele pegou aquela situação que era uma loucura para Pedro, que espantou Pedro, para revelar a Pedro que Pedro precisava, aleluia, ir adiante e levar a mensagem do Evangelho da graça de Deus a pessoas que não faziam parte do círculo dele, da vida dele, da nação dele, mas que ele pudesse abrir os olhos e ir para fora, para outros lugares, levar o Evangelho de Deus. Olha como as coisas são muito fáceis de você se esquecer. Ele tinha acabado de passar por Samaria. Olha como é difícil, muitas vezes. Nós, ao invés de progredirmos, evoluirmos, aleluia, na mensagem do amor e da graça do Senhor, se deixamos facilmente ser influenciados por vozes. Não, aquela pessoa não merece a Jesus. Aquela pessoa não merece a salvação. E Pedro, então, ele ouviu aquela mensagem, se espantou, mas os homens estavam chegando na casa do tal do Simão, o curtidor. Pedro então conseguiu entender a mensagem que Deus estava querendo falar para ele. Olha, você vai fazer algo que você nunca fez. Você vai entrar em lugares que você, no teu coração, rejeitou entrar, porque colocaram no teu coração isso. Não foi eu que coloquei. Louvado seja Deus. Pedro começou a agradecer a Deus,
E de repente aqueles homens chegam na casa do tal de Simão. E eles entregam a mensagem para eles assim: olha, nós viemos aqui porque nosso centurião chamado Cornélio, ele teve uma visão de Deus e ele disse para nós vir aqui. Não sei o que é, eu só sei que é para você ir lá para a cidade de Cesareia. Eu sei que é para você ir lá porque alguma coisa Deus quer falar. Pedro aceitou aquela mensagem no coração. Quando ele começa a ir, e quando ele chega na casa de Cornélio, aleluia. Cornélio, diz a palavra de Deus, que já sai correndo e já se prostra no chão e começa a querer reverenciar Pedro. Pedro diz: ei, pera, Pedro já tinha entendido agora, Pedro já estava transformado pela graça de Deus, novamente, aleluia. Ele diz assim: não, pera cara, o que é isso? Eu sou um homem igual a você, sujeito às mesmas coisas que você, pode levantar aí. E aí ele começa a relatar a visão que ele teve. Aí Pedro começa a entender, aleluia, olha como Deus ele é tremendo. Deus ele estava querendo entrar definitivamente, trazer Cristo, porque até então Cornélio estava como Jó. Jó, a palavra de Deus diz que ele passou por toda aquela tribulação, com a permissão de Deus. E quando chegou lá no final do livro ali, da sua história, ele diz assim: olha, eu conhecia um Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço um Deus de com ele andar, de contigo andar. Ou seja, era igual a Cornélio. Ele fazia obras, ele fazia sacrifícios, ele buscava o Deus de Israel. Era um homem temente, um homem admirável. Mas ele precisava ter um encontro muito mais profundo com Deus. E foi o que aconteceu no final da sua história. Deus restituiu tudo na sua vida. Deus queria restituir algo na vida de Pedro. E Deus queria trazer Jesus Cristo para o centro da casa de Cornélio. Aleluia. Jesus ele quer trazer, aleluia, ele quer ser o centro na tua casa, amém? Jesus ele quer que nós sejamos pessoas mais abertas, aleluia, para essa graça maravilhosa. Foi assim que ele descobriu, que ele desconstruiu na vida de Pedro a religiosidade. Deus, se ele quiser fazer de qualquer forma, meu irmão, ele vai fazer, não importa a forma como você escolhe. Deus ele age da forma como ele quer. Quarta-feira eu falei uma situação aqui incrível. Jesus, em um momento, ele estava lá com um com um surdo e mudo. Olha só, talvez para você seria um nojo, né? Pegar e cuspir na terra, botar na língua da pessoa. Talvez para você pegar a pessoa e colocar o dedão lá no ouvido da pessoa, talvez é nojento para você. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso, ele é Deus. Se ele quiser nessa noite, aleluia, te pegar, aleluia, te quebrar e depois te reconstruir, me pegar e me reconstruir, ele pode fazer isso. Ele é Deus. Ele precisa ser o centro, aleluia, na sua vida. Ainda nos dias de hoje, meu irmão, temos no nosso convívio muitas pessoas religiosas que só acreditam que Deus age da forma que ela acha que deve ser. Porém, assim como Pedro foi humilde em reconhecer que estava errado, nós temos que agir com humildade e reconhecer que também agimos muitas vezes como Pedro agiu, colocando uma capa de santidade, dizendo: não, eu oro, não, Deus é o centro da minha vida. Mas o Senhor sabe, o Senhor te conhece, Ele me conhece, Ele sabe as tuas fraquezas e Ele quer que eu seja verdadeiramente humilde e sincero com Ele, para que Ele possa continuar agindo na minha vida, na minha casa, sendo o centro na minha família, em todas as áreas da minha vida. Deus, nessa noite, meu querido, quer que nós venhamos nos afastar dos pré-julgamentos, quer que nós venhamos construir, aleluia, relacionamentos que levam as pessoas até Ele, amém? Jesus, Ele quer que você venha construir relacionamentos que levem
pessoas até Ele. É para isso que você está ainda neste mundo. Se você não saiu deste mundo ainda, meu irmão, é porque Deus tem um propósito. Assim como tinha um propósito na vida de Cornélio. Por mais que ele era um homem bom, generoso, mas faltava-lhe alguma coisa. Talvez nessa noite está faltando uma coisa para você. Talvez esteja faltando uma coisa para você. O Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui nessa noite, para que nós venhamos refletir nisso. E venhamos, em nome de Jesus, deixar que esse Espírito Santo, aleluia, esse Cristo ressurreto, Ele seja o centro, amém? Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe.